Ele havia dito tantas coisas, agora que ela se lembrava de todas ao mesmo tempo. Os lábios dela. No domingo que lhe propôs, ele havia dito: gosto de ver seus lábios falando. É engraçado, mas cada movimento que eles fazem parece um beijo de cócegas. E depois, naquele mesmo dia, você me pareceu bom desde o primeiro momento em que o vi. Ele havia elogiado sua arrumação. Ele disse que se alimentava melhor, vivia com mais conforto, sustentava sua parte com os companheiros e economizava dinheiro. E ela se lembrou daquele dia em que ele a apertou em seus braços e declarou que ela era a melhor mulher que já havia descido do pique. Ela passou os olhos por toda si mesma no espelho novamente, reunindo-se em um todo, compacto e bom de se ver, delicioso, ela sabia. Sim, ela faria. Magnífico como Billy era em seu jeito de homem, em seu próprio jeito ela era páreo para ele. Sim, ela se saiu bem com Billy. Ela merecia muito, tudo o que ela poderia dar a ela, o melhor que ele poderia dar a ela. Mas ela não cometeu nenhum erro de egoísmo. Valorizando-se francamente, ela também o valorizou francamente. Quando ele era ele mesmo, seu verdadeiro eu, não atormentado por problemas, não preso pela armadilha, não enlouquecido pela bebida, seu homem e amante, ele valia tudo o que ela lhe dava ou podia lhe dar. Sachon deu a si mesma um olhar de despedida. Não. Ela não estava morta, assim como o amor de Billy não estava morto, assim como seu amor não estava morto. Tudo o que era necessário era o solo adequado, e o amor deles cresceria e floresceria. E eles estavam virando as costas para o Aklan para ir em busca daquele solo adequado. Ah, Billy! Ela gritou através da divisória, ainda de pé na cadeira, uma mão inclinando o espelho para frente e para trás, de modo que ela pudesse correr os olhos do reflexo de seus tornozelos e panturrilhas para seu rosto, quente com cor e maliciosamente vivo. Sim. Ela o ouviu responder. Estou me amando, respondeu ela. Qual é o jogo? Veio sua pergunta confusa. Por que você está tão preso a si mesmo? Porque você me ama, ela respondeu. Eu amo cada pedacinho de mim, Billy. Por quê? Por quê? Bem, porque você ama cada pedacinho de mim. Capítulo 19. Entre alimentar e cuidar de Billy, fazer o trabalho doméstico, fazer planos e vender sua loja de lindos bordados, os dias voaram felizes para Sachon. Foi difícil conseguir o consentimento de Billy para vender seus lindos, mas finalmente ela conseguiu convencê-lo. São apenas os que não usei, insistiu ela, e sempre posso ganhar mais quando nos instalarmos em algum lugar. O que ela não vendia, junto com a roupa de casa e as roupas dela e de Billy, ela arrumava com Tom. Vá em frente, disse Billy. Este é o seu piquenique. O que você diz vai? Você é Robinson Crusoe e eu sou seu homem sexta-feira. Já decidiu para que lado vai viajar? Sachon balançou a cabeça. Ou como? Ela ergueu um pé e depois o outro, calçando os sapatos robustos que havia começado naquela manhã a arrombar a casa. A égua de Shank, hein? Foi assim que nosso povo chegou ao ocidente, ela disse com orgulho. Vai ser uma caminhada normal, no entanto, ele argumentou. E eu nunca ouvi falar de uma mulher vagabunda. Então aqui está um. Ora, Billy, não há vergonha em vagabundear. Minha mãe caminhou a maior parte do caminho pelas planícies. E a mãe de quase todo mundo andava por aí naquela época. Eu não me importo com o que as pessoas vão pensar. Acho que nossa raça está vagando desde o início da criação, assim como estaremos, procurando um pedaço de terra que pareça bom para se estabelecer. Depois de alguns dias, quando seu couro cabeludo estava suficientemente curado e a articulação dos ossos estava bem processada, Billy conseguiu se levantar e andar. Ele ainda estava bastante indefeso, no entanto, com os dois braços em talas. O Dr. Entley não apenas concordou, mas ele mesmo sugeriu que seu projeto de lei deveria esperar por melhores tempos para a liquidação das terras do governo. Em resposta ao questionamento ansioso de Sachon, ele não sabia nada, exceto que tinha uma vaga ideia de que os dias das terras do governo haviam acabado. Tom, ao contrário, estava confiante de que havia muitas terras do governo. Falou de Oneilac, do condado de Shasta e de Humboldt,
Mas você não pode lidar com isso nesta época do ano, com o inverno chegando, aconselhou Sachon. O que você deve fazer é ir para o sul para um clima mais quente, digamos, ao longo da costa. Não neva lá embaixo. Eu te digo o que você faz. Desça por São José e Salinas e saia na costa em Monterey. Ao sul, você encontrará terras do governo misturadas com reservas florestais e fazendeiros mexicanos. É bem selvagem, sem nenhuma estrada para falar. Tudo o que eles fazem é lidar com o gado. Mas há alguns belos desfiladeiros de sequoias, com bons trechos de terreno agrícola que descem até o oceano. Eu estava conversando no ano passado com um sujeito que passou por lá. E eu tinha ido, como você e Billy, só que Sarah não quis saber disso. Há ouro lá embaixo também. Há um monte de garimpeiros lá dentro, e 2 ou 3 boas minas foram abertas. Mas isso é mais longe de certa forma da costa. Você pode dar uma olhada. Sachon balançou a cabeça. Não estamos procurando ouro, mas sim galinhas em um lugar para cultivar vegetais. Nossos pais tiveram todas as chances de ouro nos primeiros dias, e o que eles têm para mostrar? Eu acho que você está certo, Tom concedeu. Eles sempre jogavam um jogo grande demais e perdiam as 1000 pequenas chances bem debaixo do nariz. Olhe para o seu pai. Eu ouvi contar sobre a venda de 3 lotes da Marquette Estate em São Francisco por $50 cada. Eles valem 500 mil agora. E olhe para o tio Leo. Ele tinha ranchos até as vacas voltarem para casa. Satisfeito? Não. Ele queria ser um rei do gado, um Miller Lux regular. E, quando morreu, era vigia noturno em Los Angeles, ganhando $40 por mês. Há um espírito da época, e o espírito da época mudou. É tudo um grande negócio agora, e nós somos as batatas pequenas. Ora, ouvi nossos pais falarem sobre morar na reserva ocidental. Isso foi em todo o que é Ohio agora. Qualquer um poderia ter uma fazenda naqueles dias. Tudo o que eles tinham que fazer era juntar seus bois e ir atrás dele, e o Oceano Pacífico milhares de quilômetros a oeste, e todos aqueles milhares de quilômetros e milhões de fazendas apenas esperando para serem ocupados. 160 acres. Droga. Nos primeiros dias em Oregon, eles falavam de 640 acres. Esse era o espírito daquela época, terra livre, e muita. Mas quando chegamos ao Oceano Pacífico, esses tempos terminaram. Grandes negócios começaram. Um grande negócio significa grandes homens de negócios, e todo grande homem de negócios significa milhares de homenzinhos sem nenhum negócio, exceto trabalhar para os grandes. Eles são os perdedores, você não vê? E se eles não gostarem, podem juntar, mas não vai adiantar nada. Eles não podem juntar seus bois e puxar. Não há lugar para puxar. A China está ali, e no meio há uma grande quantidade de água salgada que não é boa para fins agrícolas. Está tudo claro o suficiente, comentou Sachon. Sim, seu irmão continuou. Todos nós podemos ver depois que aconteceu, quando é tarde demais. Mas os grandes homens eram mais espertos, observou Sachon. Eles tiveram mais sorte, argumentou Tom. Alguns ganharam, mas a maioria perdeu, e homens igualmente bons perderam. Era quase como um monte de garotos lutando na calçada por um punhado de trocos. Não que alguns não tivessem visão de longe. Mas apenas pegue seu pai, por exemplo. Ele vem de uma boa linhagem de Doneast que tem instinto de negócios e pode aumentar o que tem. Agora, suponha que seu pai tenha desenvolvido um coração fraco, ou tenha uma doença renal, ou contraído reumatismo, então ele não poderia sair perambulando e perseguindo o arco-íris, lutando e explorando todo o oeste. Ora, muito provavelmente ele se estabeleceu em São Francisco, ele teve que ir, e manteve 3 lotes na Marquette Estate, e comprou mais lotes, é claro, e entrou em empresas de barcos a vapor, e jogos de azar, construção de ferrovias e túneis com Stoke. Ora, ele próprio se tornaria um grande negócio. Eu sei que sou. Ele era o homem mais enérgico que já vi, pensa rápido como uma piscadela, tão legal quanto um pingente de gelo e tão selvagem quanto um comanche. Ora,
ele abriria caminho entre os jogadores grátis e fáceis dos grandes negócios e os piratas daqueles dias. Assim como ele cortou o coração das damas quando passou galopando naquele grande cavalo dele, espada batendo, esporas tilintando, seu cabelo comprido esvoaçando, reto como um índio, corpo limpo e gracioso como um príncipe de olhos azuis saído de um livro de fadas e um cavaleiro mexicano, tudo em um. Assim como ele abriu caminho entre os Johnny Rebs nos dias da Guerra Civil, avançando com seus homens durante todo o caminho e voltando novamente, e gritando como um índio selvagem por mais. Cady, que ajudou a criar você, me contou sobre isso. Cady cavalgou com seu pai. Ora, se seu pai tivesse ficado preso em São Francisco, ele seria um dos grandes homens do Oeste. E nesse caso, agora, você seria uma jovem rica, viajando pela Europa, com uma mansão em Nobile junto com os Floods e Croquets, e tendo ações majoritárias provavelmente no Fairmount Hotel e algumas pequenas preocupações como essa. E por que você não? Porque seu pai não era inteligente. Não. Sua mente era como uma armadilha de aço. É porque ele estava cheio de estourar e transbordar com o espírito da época, porque ele estava cheio de fogo e vinagre e não podia se assentar em um só lugar. Essa é toda a diferença entre você e as jovens agora nas famílias Flood e Crocker. Seu pai não pegou reumatismo na hora certa, só isso. Sachon suspirou, então sorriu. Mesmo assim, eu os espanquei, disse ela. A senhorita Floods e a senhorita Croquets não podem se casar com boxeadores, e eu casei. Tom olhou para ela, surpreso por um momento, com admiração, lentamente a princípio, crescendo em seu rosto. Bem, tudo o que tenho a dizer, ele enunciou solenemente, é que Billy é tão sortudo que nem sabe quão sortudo ele é. Só depois que o Dr. Entley deu a ordem é que as talas saíram dos braços de Billy, e Sachon insistiu em um atraso adicional de 2 semanas para que nenhum risco corresse. Essas 2 semanas completariam o aluguel de mais um mês, e o proprietário concordara em esperar o pagamento dos últimos 2 meses até que Billy estivesse de pé novamente. A Salingers esperou o dia marcado por Sachon para retirar os móveis. Além disso, eles devolveram a Billy $75. O resto que você pagou será aluguel, disse o cobrador a Sachon. E a mobília de segunda mão agora também. O negócio será uma perda para os Salingers e eles também não precisavam fazer isso, você sabe disso. Portanto, lembre-se de que eles foram bastante honestos com você e, se começar de novo, não os esqueça. Com essa quantia e com o que foi obtido dos perfeitos de Sachon, eles puderam pagar todas as suas pequenas contas e ainda ter alguns dólares restantes no bolso. Odeio dever coisas piores do que veneno, disse Billy a Sachon. E agora não devemos nada a ninguém neste mundo, a não ser o senhorio e o Dr. Entley. E nenhum deles pode se dar ao luxo de esperar mais do que o necessário, disse ela. E eles não vão, Billy respondeu calmamente. Ela sorriu em aprovação, pois compartilhava com Billy seu horror às dívidas, assim como ambos compartilhavam com aquela onda inicial de pioneiros com uma ética puritana, que havia estabelecido o Ocidente. Sachon calculou sua oportunidade quando Billy estava fora de casa para arrumar a cômoda que havia cruzado o Atlântico em um veleiro e as planícies em uma parelha de bois. Ela beijou o buraco de bala nele, feito na luta em Little Meadow, como ela beijou a espada de seu pai, enquanto ela o via, como sempre fazia, montado em seu cavalo de guerra Juan. Com antigo respeito religioso, ela se debruçou sobre os poemas de sua mãe no álbum de recortes e apertou o cinto espanhol de cetim vermelho de sua mãe em um abraço de despedida. Desembrulhou o álbum de recortes para olhar uma última vez para a gravura em madeira dos vikings, de espada na mão, saltando sobre as areias inglesas. Mais uma vez, ela identificou Billy como um dos vikings e ponderou por um tempo sobre as estranhas andanças da semente da qual ela brotou. Sua raça sempre foi ávida por terras, e ela se deleitava em acreditar que havia criado a verdade, pois ela, apesar de sua vida passada em uma cidade, encontrou essa mesma fome de terra nela. E ela não estava saindo para satisfazer essa fome, assim como seu povo de antigamente havia feito, como seu pai e sua mãe antes dela. Ela se lembrou da história de sua mãe sobre como a terra prometida parecia para eles enquanto suas carroças surradas e bois cansados desciam através das neves do início do inverno das sierras para a vasta e florida terra do sul da Califórnia,
Em fantasia, ela mesma uma criança de 9 anos, ela olhou para baixo das alturas nevadas como sua mãe deve ter olhado para baixo. Ela lembrou e repetiu em voz alta uma das estrofes de sua mãe. Doce como os acordes arejados de um alaúde de vento, sua gentil musa aprendeu a cantar e as planícies ilimitadas da Califórnia prolongam as notas suaves ecoando. Ela suspirou feliz e enxugou os olhos. Talvez os tempos difíceis tenham passado. Talvez eles tivessem constituído airplanes, e ela e Billy haviam atravessado com segurança e estavam subindo as serras antes de descerem para a agradável terra do vale. A carroça de Salinger estava em casa, retirando os móveis, na manhã em que partiram. O estalajadeiro, parado no portão, recebeu as chaves, apertou-lhes a mão e desejou-lhes boa sorte. Você está indo bem, ele os parabenizou. Claro que não foi debaixo do rolo de cobertores que eu mesmo coloquei em Oakland 40 anos atrás. Comprar terra, como eu, quando está barato. Isso o manterá longe do asilo na velhice. Há muitas cidades novas surgindo. Entre no andar térreo. O trabalho de suas mãos o manterá com comida e sob um teto, e a terra o deixará rico. E você sabe meu endereço. Quando puder, envie-me aquele pequeno pedaço de aluguel. E boa sorte. E não se importe com o que as pessoas pensam. São eles que procuram que encontram. Vizinhos curiosos espiavam por trás das persianas enquanto Billy e Sachon subiam a rua, enquanto as crianças olhavam para eles com espanto. Nas costas de Billy, dentro de uma lona pintada, estava pendurada a roupa de cama. Dentro do rolo havia mudas de roupas íntimas e artigos de primeira necessidade. Do lado de fora, das amarras, dependiam uma frigideira e um balde de cozinha. Em sua mão ele carregava a cafeteira. Sachon carregava uma pequena cesta de telescópio protegida por um oleado preto, e em suas costas estava um minúsculo estojo de ukulele. Devemos parecer assustadores, Billy resmungou, encolhendo-se a cada olhar que se debruçava sobre ele. Estaria tudo bem, se formos acampar, Sachon consolou. Só que não somos. Mas eles não sabem disso, ela continuou. Só você sabe disso, e o que você acha que eles estão pensando não é o que eles estão pensando. Provavelmente eles pensam que vamos acampar. E o melhor de tudo é que vamos acampar. Nós somos. Nós somos. Com isso, Billy se animou, embora murmurasse sua firme intenção de derrubar qualquer cara que estivesse fresco. Ele lançou um olhar para Sachon. Suas bochechas estavam vermelhas, seus olhos brilhando. Diga, ele disse de repente. Eu vi uma ópera uma vez, onde os companheiros vagavam pelo país com guitarras penduradas nas costas assim como você com aquele dedilhado. Você me fez pensar neles. Eles estavam sempre cantando músicas. Foi para isso que o trouxe, respondeu Sachon. E quando descemos pelas estradas rurais, vamos cantar enquanto avançamos, e vamos cantar junto às fogueiras também. Vamos acampar, só isso. Tirar férias e conhecer o país. Então, por que não deveríamos nos divertir? Ora, nós nem mesmo sabemos onde vamos dormir esta noite, ou qualquer outra noite. Pense na diversão. É uma proposta esportiva, certo, certo, Billy considerou. Mas, mesmo assim, vamos virar e dar a volta no quarteirão. Tem alguns caras que eu conheço, parados lá na próxima esquina, e eu não quero derrubar os bloqueios deles. Livro 3. Capítulo 1. O carro correu até Hayward, mas por sugestão de Sachon eles desceram em San Leandro. Não importa onde começamos a caminhar, disse ela, para começar a caminhar em algum lugar devemos. E como estamos procurando por terra e descobrindo sobre a terra, quanto mais rápido começarmos a investigar melhor. Além disso, queremos saber tudo sobre todos os tipos de terrenos, tanto perto das grandes cidades quanto nas montanhas. Nossa! Deve ser o quartel-general de Puxugese, foi o comentário reiterado de Billy, enquanto caminhavam por São Leandro. Parece que eles iriam expulsar nossa espécie, Sachon julgou. Alguma multidão alta, eu acho, Billy resmungou. Parece que o americano nascido livre não tem mais espaço em sua própria terra. Então é culpa dele,
disse Sachon, com vaga aspereza, ressentida com as condições que ela estava apenas começando a entender. Oh, eu não sei sobre isso. Acho que o americano poderia fazer o que o português faz se quisesse. Só que ele não quer, graças a Deus. Ele não é muito dado a viver como um porco fora de casa. Não no campo, talvez, Sachon contestou. Mas já vi muitos americanos vivendo como porcos nas cidades. Billy grunhiu em consentimento relutante. Acho que eles deixaram as fazendas e foram para a cidade em busca de algo melhor, e pegaram no pescoço. Olhe para todas as crianças. Sachon gritou. A escola está acabando. E quase todos são portugueses, Billy, não portugueses. A Mercedes me ensinou o caminho certo. Eles nunca usaram trapos alegres como eles no velho país, Billy zombou. Eles tiveram que vir aqui para conseguir roupas decentes e comida decente. Eles são gordos como bolas de manteiga. Sachon assentiu afirmativamente, e uma grande luz pareceu acender-se de repente em seu entendimento. Esse é o ponto, Billy. Eles estão fazendo isso, cultivando também. Greves não os incomodam. Você não chama isso de jardinagem insignificante de agricultura, ele objetou, apontando para um pedaço de terra do tamanho de um acre, pelo qual eles estavam passando. Oh, suas ideias ainda são grandes, ela riu. Você é como tio Leo, que possuía milhares de acres e queria possuir 1 milhão, e acabou como vigia noturno. Esse era o problema com todos nós, americanos. Tudo em grande escala. Qualquer coisa com menos de 160 acres era de pequena escala. Mesmo assim, Billy insistiu teimosamente, grande escala é muito melhor do que pequena escala como todos esses jardins minúsculos. Sachon suspirou. Não sei qual é o mais insignificante, ela observou finalmente, possuir alguns poucos acres e a equipe que você dirige, ou não possuir nenhum acres e dirigir uma equipe que outra pessoa possui por salário. Billy estremeceu. Vá em frente, Robinson Crusoe, ele rosnou de boa índole. Esfregue bem e bastante. E o pior é que está correto. Eu fui um tremendo americano nascido livre, dirigindo equipes de outras pessoas para ganhar a vida, atacando e machucando fúria greves, e não sendo capaz de pagar as parcelas por alguns varas de móveis. Mesmo assim, lamento por uma coisa. Eu odiei mais do que São eu ver aquela cadeira Morris voltar, você gostou tanto. Passamos muitas luas do mel naquela cadeira. Eles estavam bem longe de São Leandro, caminhando por uma região de pequenas propriedades, farmletes, como Billy os chamava, e Sachon pegou seu ukulele para animá-lo com uma música. Primeiro, foi trate minha filha com gentileza, e então ela começou com hinos antiquados e obscuros de reuniões campais, começando com Oh, de Judig Mendayan Rolim Ron, Rolim, sim, a Rolim, eu ouço o terrível som das trombetas, Rolim, sim, a Rolim. Um grande carro de turismo, passando correndo, fez uma pausa empoeirada em seu canto, e Sachon entregou-se à sua mais recente sabedoria. Agora, Billy, lembre-se de que não vamos ocupar o primeiro pedaço de terra que virmos. Temos que entrar nisso com os olhos abertos. E eles ainda não abriram, ele concordou. E nós temos que abri-los. São eles que procuram que encontram. Há muito tempo para aprender coisas. Não nos importamos se leva meses e meses. Estamos soltos. Um bom começo é melhor do que uma dúzia de maus. Precisamos conversar e descobrir. Conversaremos com todos que encontrarmos. Pergunte. Pergunte a todos. É a única maneira de descobrir. Eu não sou muito bom em fazer perguntas, Billy objetou. Então eu vou perguntar, ela chorou. Temos que vencer esse jogo, e o jeito é saber. Olhe para todos estes portugueses. Onde estão todos os americanos? Eles foram os donos da terra primeiro, depois dos mexicanos. O que fez os americanos saírem? Como é que os portugueses o fazem? Você não vê? Temos que fazer milhões de perguntas. Ela dedilhou alguns acordes e então sua voz clara e doce soou alegremente. Eu estou bebendo de volta para Dixie,
Eu estou bebendo de volta para Dixi. Eu estou bebendo onde as flores de laranjeira crescem, pois eu ouço o friozinho chamando. Eu vejo as tristes lágrimas caindo. Meu coração voltou para Dixi, e eu devo ir. Ela interrompeu-se para exclamar, oh! Que lugar adorável! Veja aquele caramanchão, apenas coberto de uvas. Repetidas vezes ela era atraída pelos lugares pequenos por onde passavam. Agora era, olha as flores. Oh meu! Esses vegetais. Oh, veja! Eles têm uma vaca. Homens, americanos, dirigindo em bugias ou runaboutes olharam para Sachon e Billy com curiosidade. Este Sachon tolerava muito mais facilmente do que Billy, que resmungava e resmungava do fundo da garganta. Ao lado da estrada, eles encontraram um atacante almoçando. Pare e fale, Sachon sussurrou. Ah, qual é a graça? Ele é um atacante. O que ele sabe sobre a agricultura? Você nunca pode contar. Ele é nosso tipo. Vá em frente, Billy. Você acabou de falar com ele. De qualquer forma, ele não está trabalhando agora e provavelmente falará mais. Veja aquela árvore ali, bem dentro do portão, e a maneira como os galhos crescem juntos. É uma curiosidade. Pergunte a ele sobre isso. Essa é uma boa maneira de começar. Billy parou, quando eles estavam ao lado. Como vai você? Ele disse rispidamente. O homem da linha, um jovem, parou enquanto quebrava um ovo cozido para olhar o casal. Como vai você? Disse ele. Billy balançou sua mochila de seus ombros para o chão, e Sachon descansou sua cesta de telescópio. Vendendo? O jovem perguntou, muito discreto para fazer sua pergunta diretamente a Sachon, mas dividindo-a entre ela e Billy, e erguendo os olhos para a cesta coberta. Não, ela falou rapidamente. Estamos procurando um terreno. Você conhece algum por aqui? Mais uma vez ele desistiu do ovo, estudando-os com olhos penetrantes como se para sondar sua situação financeira. Você sabe quanto custa um terreno por aqui? Ele perguntou. Não, Sachon respondeu. Você? Eu acho que deveria. Eu nasci aqui. E terras como esta ao seu redor custam de 200 a 300 a 4.500 dólares o acre. Uau! Billy assobiou. Acho que não queremos nada disso. Mas o que o torna tão alto? Lotes da cidade? Sachon queria saber. Não. Os puxugeense fazem isso tão alto, eu acho. Achei que era uma terra muito boa que rendeu 40 hectares por hectare, disse Billy. Oh, esses tempos já passaram. Eles costumavam doar terras uma vez, e se você fosse bom, jogava todo o gado correndo nela. Que tal terras do governo por aqui? Foi Billy a próxima consulta. Não é nenhum, e nunca foi. Isso eram antigas concessões mexicanas. Meu avô comprou 1.600 dos melhores acres por aqui por 1.500 dólares, 500 à vista e o restante em 5 anos sem juros. Mas isso foi nos primeiros dias. Ele veio para o oeste em 1948, tentando encontrar um país sem calafrios e febre. Ele achou tudo certo, disse Billy. Pode apostar que sim. E se ele e o pai tivessem ficado com a terra, seria melhor do que uma mina de ouro, e eu não estaria trabalhando para viver. Qual é o seu negócio? Tameiro. Bem na greve em Oakland? Coisa certa. Eu trabalhei lá a maior parte da minha vida. Aqui os dois homens começaram uma discussão sobre assuntos sindicais e a situação da greve, mas Sachon recusou-se a ser impedido e trouxe de volta a conversa para a terra. Como foi que os portugueses aumentaram o preço da terra? Ela perguntou. O jovem rompeu com os assuntos da união com esforço e, por um momento, olhou para ela com olhos sem brilho, até que a questão penetrou em sua consciência. Porque eles trabalharam horas extras na terra. Porque trabalhavam de manhã, ao meio-dia e à noite, todos braçais, mulheres e crianças. Porque eles conseguiam extrair mais de 20 acres do que nós de 160. Olhe para o velho Silva, Antônio Silva. Conheço-o desde que era babeador. Ele não tinha o preço de uma refeição completa quando chegou a esta seção e começou a arrendar terras de meus pais.
Olhe para ele agora, vale 250 mil, e aposto que ele tem 1 milhão de crédito, e não há como dizer o que o resto de sua família possui. E ele fez tudo isso com a terra dos seus pais? Sachon exigiu. O jovem acenou com a cabeça com evidente relutância. Então por que seus pais não fizeram isso? Ela perseguiu. O atacante encolheu os ombros. Procure-me, disse ele. Mas o dinheiro estava na terra, ela persistiu. Culpado se foi, veio a resposta, ligeiramente tingida de cor. Nunca vimos isso se destacando para que você pudesse perceber. O dinheiro estava nas mãos do português, eu acho. Eles sabiam um pouco mais do que nós, só isso. Sachon mostrou tal insatisfação com sua explicação que foi levado à ação. Ele se levantou com raiva. Venha, vou mostrar a você, disse ele. Vou te mostrar porque estou trabalhando por salário quando poderia ser um milionário se meus pais não fossem vira-latas. Isso é o que nós velhos americanos somos, muts, com M maiúsculo. Ele os conduziu para dentro do portão, para a árvore frutífera que primeiro atraiu a atenção de Sachon. Da virilha principal divergiam os 4 ramos principais da árvore. 2 pés acima da virilha, os galhos estavam conectados, cada um aos outros de ambos os lados, por suportes de madeira viva. Você acha que cresceu assim, hein? Bem, ele fez. Mas foi o velho Silva que fez assim mesmo, pegou 2 brotos, quando a árvore era jovem, e os torceu juntos. Muito liso, hein? Pode apostar. Essa árvore nunca vai cair. É uma braçadeira natural e elástica, e supera as braçadeiras de ferro. Olha ao longo de todas as linhas. Cada árvore é assim. Ver. E isso é apenas um truque do português. Eles têm 1 milhão assim. Descobri por si mesmo. Eles não precisam de adereços quando a colheita está pesada. Ora, quando tínhamos uma colheita pesada, costumávamos usar 5 escuras para uma árvore. Agora pegue 10 acres de árvores. Seriam alguns milhares de adereços. O que custava dinheiro e trabalho para colocar e tirar todos os anos. Esses aparelhos aqui naturais não precisam de nada. Eles são Jonionte Spot o tempo todo. Ora, o português nos esfolou 1 milha. Vamos, vou te mostrar. Billy, com noções de invasão da cidade, traiu a perturbação com a liberdade que estavam fazendo da fazendinha. Ah, tudo bem, contanto que você não pise em nada, o atacante o tranquilizou. Além disso, meu avô era o dono disso. Eles conhecem-me. Há 40 anos o velho Silva veio dos Açores. Foi pastor de ovelhas nas montanhas por alguns anos, depois foi para São Leandro. Esses 5 acres foram a primeira terra que ele arrendou. Esse foi o começo. Então ele começou a arrendar por centenas de acres e por 160. E suas irmãs e seus tios começaram a chegar dos Açores, eles são todos parentes de lá, você sabe, e logo São Leandro era um assentamento português irregular. Um velho Silva acabou comprando esses 5 acres do avô. Logo, um pai naquela época estava com um buraco no pescoço, ele estava comprando a terra do pai nos anos 160. E todo o resto de seus parentes estava fazendo a mesma coisa. Meu pai sempre enriquecia rápido e acabava morrendo endividado. Mas o velho Silva nunca perdia uma aposta, por menor que fosse. E todos os outros são como ele. Você vê do lado de fora da cerca ali, claro, até as marcas das rodas na estrada, feijão cavalo. Tínhamos desprezado fazer uma coisa insignificante como essa. Silva não. Porque ele tem uma casa em São Leandro agora. E ele anda por aí em um carro de turismo de $4.000. E mesmo assim o quintal da porta da frente dele cultiva cebolas até a calçada. Ele ganha 300 por ano só naquele canteiro. Conheço 10 acres de terra que ele comprou no ano passado, 1.000 acres eles pediram, e ele nem piscou. Ele sabia que valia a pena, só isso. Ele sabia que poderia fazê-lo pagar. Lá nas colinas, ele tem um rancho de 580 acres, comprou barato também,
E eu quero dizer a você que eu poderia viajar em um carro de turismo diferente todos os dias da semana apenas com os lucros que ele obtém naquele rancho, desde os cavalos até os pesados dados pesados até os sofisticados steppers. Mas como? Como? Como ele conseguiu tudo isso? Sachon clamou. Sendo sábio para cultivar. Ora, toda a família da culpa funciona. Eles não têm vergonha de arregaçar as mangas e cavar, filhos e filhas e nuras, velho, velha e os bebês. Eles dizem que uma criança de 4 anos que não consegue pastar uma vaca na estrada do condado e mantê-la gorda não vale a pena. Ora, os Silvas, toda a tribo deles, trabalham 100 acres com ervilhas, 80 com tomates, 30 com aspargos, 10 com tortas, 40 com pepinos montes de outras coisas. Mas como eles fazem isso? Sachon continuou a exigir. Nunca tivemos vergonha de trabalhar. Trabalhamos duro toda a nossa vida. Eu posso trabalhar mais do que qualquer mulher portuguesa já nascida. E também já fiz isso nas fábricas de juta. Havia muitas raparigas portuguesas a trabalhar nos teares à minha volta, e eu podia tecê-las, todos os dias, e também o fazia. Não é um caso de trabalho. O que é? O atacante olhou para ela de uma forma perturbada. Muitas vezes eu me fiz essa mesma pergunta. Somos melhores do que esses emigrantes baratos, eu dizia a mim mesmo. Nós estávamos aqui primeiro, e éramos donos da terra. Posso lamber qualquer dago que já tenha chocado nos Açores. Tive uma educação melhor. Então, como é que eles colocam tudo em cima de nós, pegam nossas terras e abrem contas nos bancos? E a única resposta que sei é que não temos o SAI. Nós não usamos nossos capacetes direito. Algo está errado conosco. De qualquer forma, não éramos espertos para a agricultura. Nós jogamos nisso. Mostrar a você? Foi para isso que o trouxe. Como o velho Silva e todas as fazendas de sua tribo. Olhe para este lugar. Um primo dele, recém-chegado dos Açores, está começando, pagando um bom aluguel para o Silva. Em breve ele estará pronto para comprar rapé e comprar terras para si mesmo de algum fazendeiro americano moribundo. Olhe para isso, embora você devesse vê-lo no verão. Nem um centímetro desperdiçado. Onde temos uma colheita fina, eles obtêm 4 colheitas gordas. E veja como eles se aglomeram, groselhas entre as fileiras de árvores, feijões entre as fileiras de groselhas, uma fileira de feijões perto de cada lado das árvores, e fileiras de feijões ao longo das pontas das fileiras de árvores. Ora, Silva não venderia esses 5 acres por 500 o acre à vista. Deu 50 acres para o avô por muito tempo, e aqui estou eu, trabalhando para a companhia telefônica e instalando um telefone para o primo do velho Silva dos Açores que ainda não fala americano. Feijão ao longo da estrada, digamos, quando Silva fez aquele truque, ele ganhou mais engordando porcos com eles do que o avô ganhou com toda a sua lavoura. O avô empinou o nariz para o feijão cavalo. Morreu com tudo preso, e com mais hipotecas sobre a terra que lhe restava do que você poderia imaginar. Plantando tomates embrulhados em papel de embrulho, já ouviu falar disso? Papai bufou quando viu o português fazendo isso pela primeira vez. E ele continuou bufando. Mesmo assim, eles conseguiram colheitas abundantes, e o canteiro de tomates da casa do pai foi comido pelos besouros pretos. Não temos o saber, ou o dom, ou algo assim. Basta olhar para este pedaço de terra, 4 colheitas por ano, e cada centímetro de solo trabalhando ao longo do tempo. Ora, lá na cidade, há um único hectare que rendeu mais de 50 dos nossos nos velhos tempos. Os portugueses são agricultores natos, só isso, e não sabemos nada sobre agricultura e nunca soubemos. Sachon conversou com o eletricista, seguindo por toda parte, até 1 hora da tarde, quando olhou para o relógio, despediu-se e voltou à sua tarefa de colocar um telefone para o último imigrante dos Açores. Quando estava na cidade, Sachon carregava seu telescópio envolto em oleado na mão, mas era tão arranjada com alças que, uma vez na estrada, ela podia enfiar os braços nas alças e carregá-la nas costas. Quando ela fez isso, o minúsculo estojo do ukulele foi deslocado para que ficasse pendurado sob seu braço esquerdo.
A 1,5 km do atacante, eles pararam onde um pequeno riacho, margeado por arbustos, cruzava a estrada do condado. Billy foi para o almoço frio, que foi a última refeição que Sachon preparou no chalé da Rua Penny, mas ela estava determinada a acender o fogo e ferver o café. Não que ela desejasse isso para si mesma, mas que estava impressionada com a ideia de que tudo no início de sua estranha peregrinação deveria ser o mais confortável possível para o bem de Billy. Determinada a inspirá-lo com um entusiasmo igual ao dela, ela se recusou a diminuir as faíscas que ele havia captado com algo tão desagradável quanto uma refeição fria. Uma coisa que queremos tirar da cabeça logo no início, Billy, é que estamos com pressa. Não temos pressa e não nos importamos se a escola continua ou não. Saímos para nos divertir, uma aventura normal como você lê nos livros. Nossa! Eu gostaria que aquele garoto que me levou para pescar na Guatisland pudesse me ver agora. O Auckland era apenas um lugar para começar, disse ele. E, bem, nós começamos, não é? E é aqui que paramos e fervemos o café. Você acende o fogo, Billy, e eu preparo a água e as coisas para espalhar. Diga, observou Billy, enquanto esperavam a água ferver, sabe o que isso me lembra? Sachon tinha certeza de que ela sabia, mas ela balançou a cabeça. Ela queria ouvi-lo dizer isso. Ora, no segundo domingo em que te conheci, quando saímos de carro para Moraga Valley atrás de Prince King. Você distribuiu o almoço naquele dia. Só que foi um almoço mais gostoso, acrescentou ela, com um sorriso feliz. Mas eu me pergunto por que não tomamos café naquele dia, ele continuou. Talvez fosse muito parecido com tarefas domésticas, ela riu, uma espécie do que Marie chamaria de indelicado. Ocro, Billy interpolou. Ela estava sempre lançando essa palavra. E, no entanto, veja o que aconteceu com ela. É assim com todos eles, Billy rosnou sombriamente. Eu sempre notei que são os fastidiosos, ladida, que acabam sendo os mais podres. Eles são como alguns cavalos que conheço, tímidos com as coisas de que menos têm medo. Sachon estava calado, oprimido por uma tristeza, vaga e remota, que a menção da viúva de Bert servira para provocar. Eu sei de outra coisa que aconteceu naquele dia que você nunca imaginaria, Billy relembrou. Eu aposto que você não poderia. Eu me pergunto, Sachon murmurou, e adivinhou com os olhos. Os olhos de Billy responderam e, de forma bastante espontânea, ele estendeu a mão, pegou a mão dela e a pressionou carinhosamente contra o rosto. É pouco, mas nossa, disse ele, dirigindo-se a mão aprisionada. Então ele olhou para Sachon, e ela se aqueceu com suas palavras. Estamos começando a namorar de novo, não é? Ambos comeram com vontade e Billy bebeu 3 xícaras de café. Diga, este ar do campo dá um pouco de apetite, ele murmurou, enquanto afundava os dentes em seu 5º sanduíche de pão e carne. Eu poderia comer um cavalo e depois afogar sua cabeça no café. A mente de Sachon voltou a tudo que o jovem jogador de linha lhe disse, e ela completou uma espécie de resumo geral da informação. Meu! Ela exclamou, mas aprendemos muito. E com certeza aprendemos uma coisa, disse Billy. E isso é que aqui não é lugar para nós, com uma terra de 1000 acres e apenas $20 em nossos bolsos. Ah, não vamos parar por aqui, ela se apressou em dizer. Mas mesmo assim foram os portugueses que lhe deram o preço, e eles fazem as coisas andarem, mandam os filhos para a escola. E tem-nos, e, como você mesmo disse, eles são gordos como bolachas. E eu tiro meu chapéu para eles, respondeu Billy. Mas mesmo assim, prefiro ter 40 acres por 100 acre do que 4 por 1000 acre. De alguma forma, você sabe, eu ficaria morrendo de medo em 4 acres, com medo de cair, você sabe. Ela tinha total simpatia por ele. No fundo do coração, os 40 acres pesavam muito mais. À sua maneira, considerando a diferença de uma geração, seu desejo de espaço era tão forte quanto o de seu tio Leo. Bem, não vamos parar por aqui, ela assegurou a Billy. Estamos entrando, não por 40 acres, mas por 160 acres livres do governo. E acho que o governo nos deve isso pelo que nossos pais e mães fizeram. Eu lhe digo,
Sachão, quando uma mulher atravessa as planícies como sua mãe fez, e um homem e sua esposa são massacrados pelos índios como meu avô e minha mãe fizeram, o governo deve algo a eles. Bem, cabe a nós cobrar. E nós coletaremos tudo bem, em algum lugar nas montanhas de Sicóias ao sul de Monterey. Capítulo 2. Foi uma caminhada de boa tarde até Niles, passando pela cidade de Ainwardes. Ainda assim, Sachon e Billy encontraram tempo para desviar da estrada principal do condado e pegar as estradas paralelas através de acres de cultivo intenso onde a terra era cultivada até os trilhos das rodas. Sachon olhou com espanto para esses pequenos imigrantes de pele morena que chegaram ao solo sem nada e ainda assim fizeram o solo pagar por si mesmo na ordem de 200, 500 e $1.000 por acre. Em cada mão havia atividade. Mulheres e crianças estavam nos campos, assim como os homens. A terra foi revirada infinitamente. Eles pareciam nunca deixá-lo descansar. E isso os recompensou. Deve recompensá-los, ou seus filhos não poderiam ir à escola, nem muitos deles poderiam dirigir em carroças de segunda mão ou em robustas carroças leves. Olhe para seus rostos, disse Sachon. Eles estão felizes e satisfeitos. Eles não têm rostos como as pessoas do nosso bairro depois que as greves começaram. Ah, claro, eles conseguiram uma coisa boa, concordou Billy. Você pode ver isso saindo por todos eles. Mas eles não precisam ficar bravos comigo, isso eu posso te dizer, só porque eles nos tiraram de nossas terras e tudo mais. Mas eles não estão mostrando nenhum sinal de peito, Sachon objetou.